noite, igreja linda e abençoada. Glória a Deus, que coisa linda, meus irmãos. E lá no céu, isso aqui é só um pouco, é só um ensaio do que vai acontecer lá nas regiões celestiais do nosso Deus. Enquanto nós louvamos a Deus, enquanto nós adoramos e glorificando a esse Deus, a palavra diz que Ele trabalha a nosso favor. E nós, a palavra fala isso. Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, eles começaram a cantar. E de repente, as cadeias caíram por terra. Quando nós adoramos a Deus, é isso que acontece. As lutas virão, as tribulações virão, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Eu sou o pastor Jonas, para quem não me conhece. Eu e minha esposa temos o privilégio de, juntamente com uma equipe linda, debaixo, dos nossos pastores, nossos apóstolos, estar ali junto com aquela equipe linda no Bethel Kids, a igreja de criança. E para nós tem sido maravilhoso poder servir ao reino de Deus com aquelas crianças ali. Por isso, estou aqui com a camisa do voluntário, e fazer a propaganda aqui do Bethel Kids. Então, você que tem a disposição, você que sonha em servir no reino de Deus, saiba que temos o Bethel Kids lá que você pode fazer parte, depois que você participar do curso de voluntário, Ou não nesse agora, de repente no próximo, vocês estão convidados. Amém, irmãos? E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite, inclusive é um texto, é uma lição que a gente vai, nesse mês de outubro, nós iremos iniciar, falando sobre os heróis da fé. E o tema que eu trouxe para essa noite, aprendendo com os heróis da fé. Amém? Aprendendo com os heróis da fé. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, Epístola de Hebreus aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Repetindo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A fé, queridos, é o ingrediente principal da nossa vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum, e não temos como agradar a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 3 diz: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Várias histórias de homens e mulheres que foram movidos por uma fé inabalável estão registradas nas Escrituras, que nós acabamos de ler. Em casa você vai ter oportunidade de ler o texto ali completo. E esses heróis são exemplos e testemunho para nós de que pela fé bíblica e cristocêntrica é possível triunfarmos sobre as batalhas da nossa vida. Diariamente, nós passamos por dificuldades e por batalhas que às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir vencê-la. Quando nós ligamos no jornal, a nossa TV, nós começamos a ficar assustados se nós não estivermos firmes no Senhor Jesus. Se nós não soubermos em quem nós temos crido. Porque as coisas do mundo hoje afora são coisas que são de assustar. Os valores têm se invertido cada dia. E cada dia, se nós não vigiarmos, nós estamos
tendo a mesma prática do que o mundo aí fora. Mas hoje, a palavra do Senhor, Deus já ministrou hoje de manhã para nós, né, em Hebreus, que o pastor trouxe uma palavra poderosa, palavra pastoral. Eu até me assustei, falei, meu Deus, o pastor vai falar a mesma coisa que eu preparei para falar no culto à noite. Mas eu falei, Deus, se Ele falar é porque o Senhor quer testificar aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesse lugar. E os heróis da fé na Bíblia são todos aqueles que demonstraram ter fé genuína em Deus e em suas promessas. A galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, da Epístolas aos Hebreus, ela é fascinante. E ela nos apresenta as pessoas comuns, como eu, como você, que através da fé receberam um milagre de Deus sobre a sua vida. E o mesmo Deus que operou milagre nesses homens, nesses heróis da fé, no Velho Testamento, é o mesmo Deus que opera milagre em nossas vidas nos dias de hoje. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Basta que nós tenhamos fé nele. Os heróis da fé nos mostram a importância de nos mantermos firmes na fé. Porque às vezes nós passamos por lutas, por tribulações, e a tendência, muitas vezes, quando nós não estamos firmes na rocha que é Jesus, nós começamos a enfraquecer. Mas nós precisamos estar firmes na fé de Deus sobre as nossas vidas. E quando nos sentimos desanimados, podemos olhar para a vida dos heróis da fé e encontrar encorajamento. Quando nós ouvimos ou quando nós lemos a palavra de Deus, e quando nós entendemos o milagre que Deus operou na vida desses homens e dessas mulheres, enche a nossa vida de coragem, para que nós possamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Em Jesus recebemos a bênção que todos esses heróis esperavam. Em Hebreus 1 e 2 explica que os grandes heróis do Antigo Testamento se destacaram por sua fé. Sem fé, eles não teriam se destacado nem visto os milagres de Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo que a fé é essencial na vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor a cada dia. E o que podemos aprender com esses heróis da fé? Hoje eu quero falar a respeito apenas de 3 heróis da fé, que esse capítulo 11 nos relata para o nosso dia a dia. E o primeiro que eu quero falar aqui desse herói da fé se chama Abel. Lá no versículo 4 de Hebreus capítulo 11 fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Olha só. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E olha essa parte B. Embora Abel esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Mesmo morto, por meio da fé, Abel, ele fala. Aqui todos sabem que Abel era filho de Adão e Eva, e ele é quem abre a galeria dos heróis da fé. E pela fé, a palavra diz que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim, obtendo a aprovação divina. Isso significa que ele foi a primeira pessoa designada nas Escrituras como sendo um justo que viveu pela fé. Abel foi um herói da fé. Mas talvez você, como eu, esteja perguntando: o que foi que Abel fez para que ele pudesse entrar na galeria dos homens, dos heróis da fé? E inclusive nós estávamos reunidos essa semana, se eu não me engano, com alguma liderança ali do Bethel Kids,
E a gente está falando sobre o estudo que nós teremos agora em outubro. E uma pessoa chegou e falou assim: nossa, quando eu vi Abel como o herói da fé, eu comecei a puxar na mente o que foi que ele tinha feito. Porque quando nós lemos aqui, talvez a pergunta que a gente faz é: quem colocou Abel como herói da fé? Pois ele não derrotou nenhum gigante. Ele não escreveu nenhum livro, não deixou nenhum texto bíblico para a gente, não liderou nenhum exército. Mas ele entrou para a galeria dos heróis da fé. E essa é a pergunta que muitas vezes a gente faz. O que foi que Abel fez para que ele fosse considerado o herói da fé? Ele entrou na galeria dos heróis da fé porque ele deu uma oferta, porque ele ofereceu algo de melhor a Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas somente querem algo de Deus, onde as pessoas dobram o joelho para dizer a Deus: me dá, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, abre a porta daquilo. E a palavra não tem nada contra você pedir a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Porque a palavra fala que nós devemos pedir, saber pedir, para que nós possamos receber. Mas muitas vezes, nós só queremos receber algo de Deus. E muitas vezes nós não temos oferecido nada a Deus, como Caim ofereceu. O Abel, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu aquilo que ele tinha colocado o valor. Ele falou: não, isso aqui eu vou dar, porque Deus tem me sustentado até aqui. E muitas vezes, nós não temos oferecido nada a Deus. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos aqui que Abel ofereceu uma oferta a Deus, e não é só sobre finanças que eu estou falando aqui, não é só sobre dinheiro que eu estou falando aqui, mas quando a gente fala em ofertar a Deus, é dando o nosso melhor a Deus, é servindo a Deus naquilo que nós podemos servir com o máximo de excelência possível a Deus. Quando nós nos dedicamos a Deus por tudo o que Ele tem realizado em nossa vida. Se queremos entrar na galeria dos heróis da fé em nosso tempo, precisamos entender que existe algo dentro de nós para oferecermos a Deus. Isso se chama coração. Essa é a melhor oferta que nós podemos oferecer a Deus, dando a Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado, agradecendo, sendo grato a Deus. Então, o que aprendemos com a vida de Abel? Aprendemos que o mais importante do que pedimos a Deus é o que oferecemos a Ele. A oferta certa e do jeito certo, pois o que a gente pede a Deus, normalmente, as coisas materiais são perecíveis e têm prazo de validade. Mas a palavra nos diz que Ele pode dar infinitamente tudo o que pedimos aqui na terra, mas pode acabar. Mas o que você oferece a Deus tem peso de eternidade. Ela continua ecoando para a próxima geração, que foi o que aconteceu com Abel. Abel ofereceu o melhor que ele poderia dar a Deus. E a palavra, como diz na parte A, que mesmo depois de morto, ele continua, a sua história continua sendo contada a toda a geração da terra. Não estamos aqui falando de dinheiro, como eu disse, mas talvez vocês que estão aqui essa noite precisem entender que talvez você seja um efeito da oração de alguém que orou por sua vida. Talvez você que está aqui essa noite, talvez você já tenha entregado a sua vida a Deus. Talvez em tempos passados, você tenha sido uma pessoa que só bagunçava aí fora, fazia tudo que não prestava, não tinha um bom nome. Quando as pessoas olhavam para você e falavam: nossa, essa pessoa aqui mantém a distância.
Talvez você tenha levado uma vida totalmente assim, como se diz aí fora, tenha se permitido ser o cavalo do diabo, passando vergonha, pagando mico. Mas hoje você está aqui, porque talvez você não se lembre, mas porque talvez o seu pai, talvez a sua mãe, os seus avós, tio, o seu bisavô, alguém tenha intercedido pela sua vida. E é por isso que hoje você tem um privilégio de estar aqui juntamente conosco, adorando a esse Deus. Porque alguém orou. Talvez essa pessoa que orou pela sua vida não está aqui hoje. Mas aquela oração que ela fez lá atrás, aquilo que ela pediu a Deus que nunca acaba, alcançou você pelo amor de Jesus Cristo. Por isso você foi alcançado e por isso que eu e você estamos aqui essa noite, sendo alcançado por esse amor sublime que é do nosso Deus, que certo dia enviou o seu único filho para que pudesse morrer por mim e para que pudesse morrer por ti. E é por isso que nós estamos aqui. Quantos pais talvez estejam aqui essa noite, que se olhar para o lado, se descer lá no Templo Teens, ou se for lá no Bethel Kids, não vai encontrar o seu filho. Mas saiba de algo, o que você pode oferecer para Deus nessa noite? Qual que é o teu clamor a Deus? Porque muitas vezes nós oramos, Deus, olha, me abençoe para que eu possa dar a melhor faculdade para os meus filhos. Me abençoe para que tudo aquilo que o meu filho precisar eu possa dar. Mas saiba de algo, a melhor coisa que nós podemos deixar, a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, é a presença de Deus dentro do nosso lar. Porque quando você deixa a palavra de Deus para os seus filhos, quando o seu lar, a presença de Deus é real, isso vai ecoar por toda a eternidade, isso vai ecoar por gerações, porque Deus tem algo para fazer sobre a nossa vida. Se é tempo servindo que você tem para oferecer, então ofereça a Ele o seu tempo de serviço. Se doa para o reino de Deus. Para algumas pessoas pode até parecer que é tempo perdido, mas para Deus tem peso de eternidade. Amém? Quando você serve no reino, isso é para a sua eternidade, queridos. Não tem prazer melhor do que estar na presença de Deus. O pastor falou hoje de manhã que às vezes nós, como pais, tomamos algumas decisões sem consultar a Deus, sem dobrar o joelho diante de Deus e falar, Deus, olha, estou precisando tomar essa decisão. Abre os meus olhos, me dê o direcionamento. E muitas vezes quando nós não fazemos isso, infelizmente, desculpe o termo, mas normalmente a gente quebra a cara. Nós quebramos a cara, porque nós não temos pedido a direção de Deus na nossa vida. Eu já contei meu testemunho aqui na igreja, por decisões que eu achei que eu estava certo naquela decisão. E não foi por falta de falar, o pastor chegou, ô meu filho, vem aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus direcionamento. E eu já estava decidido, não, com toda a arrogância humana. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar qual é a direção que Deus tem dado para nós. E quando a gente fala de Abel, a gente lembra daquela viúva do azeite, que o marido já tinha morrido e os credores vieram para pegar os filhos dela, como paga de uma dívida que o marido havia deixado. Ela vai até o profeta Eliseu, e Deus faz uma revolução na vida dessa mulher, pois ela não tem que dar os seus filhos como pagamento dessas dívidas, pois Deus multiplicou o azeite para que pudesse pagar seus credores, e sobreviveu com o que sobrou desse milagre.
Essa história dessa viúva que estava ali desesperada, mas o seu marido que faleceu, ele conhecia os profetas. Deus sabe a oração que ele havia feito para a sua família. E muitas vezes nós estamos preocupados. Meu Deus, o que eu vou deixar para minha filha Luísa? Meu Deus, o que eu vou deixar para minha esposa se acontecer algo comigo, se eu perder o emprego? Mas como o Senhor multiplicou esse azeite no lar dessa viúva, e além de ela pagar os credores, que o marido dela deixou uma dívida para os credores, ela pagou e sobreviveu do azeite, sobreviveu do resto que sobrou daquela multiplicação que Deus havia feito no seu lar. O que eu aprendo com isso nessa noite? Não fique desesperado pela situação, pelo problema o qual você está passando nessa noite. Confie em Deus. Eliseu não está aqui, mas o Deus do Eliseu está aqui essa noite. E da mesma forma que ele operou no lar daquela viúva, multiplicando aquele azeite, Deus está multiplicando nesse momento sobre a sua vida aquilo que você precisa. Talvez não é financeiramente, porque a finança, você pode ter o dinheiro que for, ele não traz a saúde que você precisa. Estou errado disso? Não traz. Quantas pessoas que eu conheço que morreram e os seus bens ficaram aí, ao vento. Mas eu conheço pessoas que estão na melhor idade da sua vida. Às vezes eu venho para a igreja e falo, amor, que lindo. Às vezes o apóstolo vem com a apóstola de mão dada, né? Eles vêm andando ali para a igreja. Aí eu falo, é isso que eu quero. Eu quero chegar na minha melhor idade, apesar que eu não estou tão longe disso, mas eu quero chegar na minha melhor idade e poder vir caminhando com a minha esposa, poder celebrar ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer. Porque não tem nada melhor do que a presença de Deus em nossa vida. Então é isso que nós aprendemos com Abel. Ofereça a Deus o seu melhor essa noite. Oferta a Deus o seu melhor nessa noite. O segundo herói da fé que nós podemos falar aqui é sobre o Enoque. Lá no versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia... estou sozinho aqui, hein? Vamos lá. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia... arrebatado. Obrigado, irmãos. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a quem? A Deus. A história de Enoque é um grande exemplo de que é possível andar com Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Não existe segredo, uma fórmula mágica. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Outra pessoa que viveu num período muito remoto da história da humanidade, antes mesmo do dilúvio, foi o Enoque. E pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. E ele foi transladado sem ter conhecido a morte. Além de Enoque, a palavra fala também de Elias, que foram as duas únicas pessoas que não morreram, mas foram transladados para o céu. E talvez nessa noite, você não tenha descoberto o seu chamado, mas através da vida de Enoque, iremos sair daqui sabendo que nosso maior chamado é agradar a Deus. O seu maior chamado é fazer Deus sorrir. Aqui fala que Enoque, ele agradou a Deus. A palavra diz que Enoque
durante 300 anos de vida que ele teve aqui na terra, ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, em toda a situação da sua vida, Enoque andava com Deus, ele andou com Deus. E o que nós podemos aprender com Enoque? Porque ele entrou na galeria dos heróis da fé. E por quê? Porque ele andou com Deus. Esse é o ensinamento, é isso que nós podemos aprender com Enoque. Que independente da circunstância, independente da adversidade que nós passamos no nosso dia a dia, nós precisamos andar com Deus. Então, nessa noite, nós precisamos sair daqui entendendo que nós precisamos oferecer a melhor oferta, que é a nossa vida a Deus. E Enoque, ele nos ensina que nós precisamos andar com Deus. De vez em quando, não é isso? Não. Diariamente, em todo momento, nós precisamos andar com Deus. Decida andar com Deus todos os dias, e Ele te livrará dos maiores desastres da vida. Nem a morte Enoque experimentou, porque ele andou com Deus. E nós precisamos ter constância na nossa fé. Nós precisamos saber que nós temos, para andar com Deus, nós precisamos ter uma leitura diária da Bíblia. Aí talvez você esteja aí pensando que você, poxa, mas não é todo dia que eu tenho vontade. Nem eu. Não é todo dia que eu tenho vontade de parar e ler a Bíblia. Não é todo dia que eu tenho vontade de me ajoelhar e orar. Mas por que eu faço isso? Porque eu preciso andar com Deus. Porque Deus é o meu sustento. Nós precisamos ter essa convicção, que nós precisamos entender, nós precisamos ter uma constância na leitura diária da palavra e na oração. Nós precisamos caminhar com Deus. Você não precisa crescer 100% no dia, mas sim ter uma constância diária na sua vida para alcançar algo extraordinário na sua vida. A oração na vida de um crente é poderosa, e se vier acompanhada de constância, ela se torna imparável. Quando nós entendemos o segredo da oração, o segredo de estarmos buscando a Deus diariamente, nós vamos saber que a luta virá, mas Deus está conosco. A palavra diz que Daniel, ele foi jogado às covas dos leões. E o rei, no dia seguinte, chegou lá onde Daniel havia sido jogado e falou: Daniel, se porventura o Deus a quem você ora tenha te livrado da boca dos leões, me responda. E para surpresa do rei, Daniel daqui a pouco responde: sim, ó rei, o Deus a quem eu oro me livrou da boca dos leões. E quando você está passando em meio de uma tempestade, mas se sua vida de oração estiver ali, naquela constância, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que vai te livrar das dificuldades, dos problemas, das lutas a qual você tem enfrentado no dia de hoje. Não é o que fazemos em um dia que irá mudar a nossa vida, mas sim o que fazemos todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos buscar a Deus. O extraordinário só chegará em nossas vidas se tivermos constâncias naquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, que é a busca do Senhor todos os dias. Pode estar chovendo, que farei o que Deus me falou para fazer. Pode estar caindo o dilúvio, que farei o que Deus me chamou para fazer. Posso estar triste,
mas permanecerei fazendo o que Deus me chamou para fazer. Posso estar feliz andando com Deus e fazendo o que Ele me chamou para fazer. Pode o mundo estar se destruindo à minha volta, mas eu estou andando com Deus e não abro mão de fazer o que Ele me chamou para fazer. Quem anda com Deus não consegue permanecer no erro por muito tempo. Deus, Ele vai nos livrar de todo o mal. Essa é a sua promessa para as nossas vidas. Mas Ele falou que nós passaremos por lutas, por aflições, por dificuldades. Mas quando eu tenho Deus, eu vou andando, eu vou me alegrando. Talvez, se na época de Enoque, a palavra não diz isso, tá, irmãos? De repente ele soubesse cantar, ele cantaria aquela música assim: perto quero estar, junto. Vamos lá. Pois prazer maior não há. Vamos? Que coral lindo. Tudo que há em mim, olha, tudo que há em mim, quero te mas ainda é pouco, sei, se comparar a presença de Deus. Continue. Não sou apenas, seu amigo, me tornei. Vamos lá, continue cantando. Te louvarei. E eu imagino Enoque andando, vai cantando. De repente, ele se depara com uma barreira. Mas ele está cantando, ele está adorando a Deus. E as barreiras, as muralhas vão caindo ao chão. Porque Deus estava com ele. Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Não importa a circunstância, meus irmãos. Não importa as lutas pela qual você está enfrentando. Quando nós andamos, temos uma vida regrada, diária, na busca, constância de Deus. As lutas podem vir, as barreiras podem vir. Satanás pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque Deus está conosco. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, socorro presente na hora da angústia. Não importa o que você está passando, saiba que nós precisamos ter a constância de andar com Deus. Quem anda com Deus não tem medo das adversidades e dos problemas, porque sabe mostrar para os seus próprios problemas o tamanho do Deus que você serve. Aleluia. Glória a Deus. Porque sabe em quem confiar. Sabe que o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor. E que em breve se levantará sobre a terra. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem poderes, nem domínios, nem tribulação, nem coisas alguma poderão nos separar do amor de Jesus Cristo. Seja o que for, não pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Amém? E o terceiro herói da fé que nós podemos falar aqui é um homem chamado Noé. No versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui fala, na parte
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Em uma época marcada pela multiplicação da maldade e corrupção, Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era justo e reto em suas gerações. E quando a gente olha a história de Noé, de repente a gente imagina como nos dias de hoje nós temos vivido. A corrupção tem tomado conta do mundo todo, não é só do Brasil. Mas a palavra de Deus já falava sobre isso. E em um tempo em que a corrupção estava terrível sobre a terra, Deus decidiu acabar com a raça humana. Deus falou: não suporto mais ver esse povo. Quando eu olho para esse povo, me dá um nojo, me enoja, pelo pecado que eles têm cometido na terra. E ele toma uma decisão, que ele ia acabar com a raça humana dessa terra. Porém, a palavra nos diz que o Senhor olhou para a terra e ele viu um homem justo ali na terra, que se chamava Noé. E encontra retidão no coração desse homem, um homem temente a Deus, um homem cheio de fé em Deus, um homem que confiava no poder de Deus sobre a sua vida. E Deus diz a Noé: eu vou destruir o mundo, mas eu vou preservar você, Noé. Eu vou preservar você, porque você tem um coração justo. Olha só, que coisa linda. Deus olhar para o mundo e achar apenas um justo. Porque Noé, ele andava em contramão ao mundo. O mundo estava andando aqui adiante, e Noé vinha ao contrário, porque ele sabia que precisava estar andando com Deus. E eu acredito que quando Deus chama um homem, Ele não chama somente ele, mas ele e a sua casa. Ou seja, quando Deus chama um homem, Ele chama o homem mais a sua família. E a palavra nos diz que Noé saiu pregando para aquele povo: olha, está vindo o juízo de Deus. Mas ninguém acreditou e nem se arrependeu. E a palavra diz que Noé começa a construir a arca que Deus havia dito para que ele construísse, porque o dia do juízo chegaria naquela terra. E o Senhor mandaria forte chuva. E eu acredito que as pessoas olhavam assim: esse homem está maluco, nunca choveu nessa terra. E ele continua ali, durante anos, construindo a arca que o Senhor havia designado para ele. E Noé disse: quem quiser vir, pode vir. O juízo de Deus está chegando. E Noé estava ali construindo, e quando ele passava por um grupinho que estava ali: olha, o juízo de Deus está chegando. E aquelas pessoas: vai para lá, seu maluco. Não dava nem para Noé. Mas quando Noé ele chega, ele acaba de construir a arca. E para a família dele, quando a porta da arca abriu, ele disse: ei, vocês, minha esposa, meu filho, vem até aqui. Vamos entrar na arca. Ele não pergunta, não fala nada. Ele conduz, ele direciona a sua família para dentro da arca, porque ele sabia em quem ele confiava. E aquelas pessoas que estavam ali, ninguém quis seguir, ninguém quis dar bola para o que Noé estava falando. E sabe o que eu aprendo através da vida de Noé? Se você quer ser um homem ou uma mulher de caráter e valor, se você quer viver o sobrenatural de Deus nessa terra, se você quer viver uma vida totalmente diferente da qual você tem vivido nos dias de hoje, sabe o que você precisa fazer? Não medir esforços para salvar a sua família. O mundo só está passando pelo que ele está passando
Porque muitos homens têm perdido a sua identidade como homem de Deus dentro do seu lar. Muitos homens têm se preocupado só com o seu umbigo e têm esquecido da sua família. Para Noé foi uma construção de uma arca para salvar a sua família. E para você? O que você precisa construir para salvar a sua família? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a atitude que você precisa ter, pai, para que você possa estar aqui louvando, adorando a Deus, para salvar a sua família? Será que quando Deus tem olhado para a terra, Ele tem olhado para nós homens, para nós pais, e tem visto que nós somos homens justos, homens ao qual Ele vai falar: olha, eu vou salvar a sua família, porque você é um homem justo ali. Bendita será a tua família ali, porque você é um homem justo, um homem temente a Deus, e os seus filhos te acompanharão. Porque quando nós terminarmos de construirmos a nossa arca, nenhum da nossa família vai se perder. Quando nós entendemos que nós precisamos estar confiados no nosso Deus. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão precisando criar confiança para salvar a sua família. Infelizmente tem marido que diz assim: eu não dou satisfação para minha esposa, não, pastor. Eu compro o que quero, pois sou dono do meu próprio nariz. Sou eu que levo sustento para dentro da minha casa. Sou eu que mantenho a minha família. E tem tratado a sua família, muitas vezes, me perdoe, mas é a pura verdade, como um objeto. Achando que o dinheiro que você tem colocado dentro da sua casa tem mudado as coisas. Não muda. O que pode mudar dentro do nosso lar é quando nós convocamos a presença de Deus dentro do nosso lar. Quando nós temos atitudes de homem justo, homens honestos diante de Deus. Quando nós decidimos que ninguém da minha família, da nossa família vai se perder. E qual é a arca que nós precisamos construir? Qual que é a confiança que nós precisamos reconquistar? Porque se você está casado hoje é porque você em algum momento tinha essa confiança. Qual é a postura que nós precisamos tomar como homens de Deus, como servo de Deus? Nós precisamos entender que a primeira coisa, como nós falamos aqui, como Abel, nós aprendemos com a vida de Abel, é oferecer sacrifício santo a Deus, é se entregar completamente ao Senhor, é andar com Deus, é agradar ao Senhor. Se nós queremos que as coisas ocorram tudo bem dentro do nosso lar, nós precisamos ter uma conexão, uma comunhão diária com o nosso Deus. Deus vai olhar para cada um de nós e falar assim: meu Deus. O próprio Deus vai falar para ele, né? Meu Deus. Meu eu. Vai olhar assim: meu Deus, aquela igreja Betel, que coisa maravilhosa. A família em peso, me adorando, exaltando o meu nome. Aqueles homens têm construído arca para que a família dele não venha se perder. Mas talvez você esteja aí falando assim: mas pastor, eu tenho orado pela minha família, eu tenho buscado, mas ainda não vi nenhum resultado. Ei, não se preocupa não, porque a sua oração ela vai ecoar na eternidade. Deus já está trabalhando a seu favor. O que você está passando nesse momento é temporário, mas Deus já está agindo ao seu favor. Deus já está agindo em direção à sua vida, em direção ao seu lar, em direção à sua família. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Para isso nós precisamos
ofertar nossa vida a Deus, precisamos andar em comunhão com Deus diariamente e precisamos construir a nossa arca para que ninguém venha se perder. Se você, maridão, não quer dar satisfação para a sua esposa, você não deveria ter se casado. Marido e mulher têm relação de aliança. E deixa eu contar um segredo para vocês. Quando você, homem, entende que você é o cabeça do seu lar, mas não para dar ordem, mas para direcionar sua família aos pés de Deus, meu irmão, você vai ver como a sua vida vai dar uma guinada. Quando você chegar e falar, meu amor, chegue perto aqui, vem cá, meu amor, faz favor. Essa mulher linda que Deus me deu, ela chegou e falou assim, aproveita e ora. É isso que a gente precisa, de uma mulher coluna que te ajude, né, a olhar o relógio. Mas brincadeira, mas quando você chama a sua família, amor, nós precisamos orar. Porque o que nós estamos passando aqui em casa, dentro do nosso lar, somente Deus pode trazer a vitória, somente Deus pode quebrar as cadeias para que nós possamos vencer. Quando nós oramos com a nossa família, quando nós declaramos, olha meu amor, eu prometo que a partir de hoje eu vou ser um novo homem, vou ser um homem temente a Deus, as coisas vão mudar dentro do seu lar. Não permita que a nossa arrogância humana, não permite que o nosso machismo venha impedir, muitas vezes, de chegar dentro do nosso lar e pedir perdão, porque é o que nós precisamos fazer, para que as coisas possam começar a fluir dentro do nosso lar. E eu não sei, meu irmão, com quem você se identificou nesses 3 heróis da fé. Quando você chegar em casa, leia o capítulo todo de Hebreus, capítulo 11, que você vai ver outras pessoas que tiveram atitudes de fé e alcançaram a vitória em Cristo Jesus.